Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E nesse vídeo eu vou trazer uma reflexão que você não vai ver em lugar nenhum. É um negócio que vai abrir a sua mente, vai abrir os seus olhos e você vai entender que o pudim está sendo usado para um grande plano aí, bem sinistro, ok? Pode ser que ele esteja sendo usado ou pode ser que ele esteja atuando, fazendo uma encenação para fazer avançar esse plano. Qual é o plano? É um plano que é muito anunciado, né? Todo mundo já sabe que existe essa vontade, que é o plano de implementação do Grande Reset. Agora, as pessoas precisam entender que, ao contrário do que tem sido divulgado, a implementação do Grande Reset não é uma reforma do capitalismo. Na verdade, é a implementação propriamente dita do socialismo com uma fachada de melhoramento do sistema capitalista internacional. Isso porque, pessoal, nós sabemos que Grande Reset é um grande instrumento de controle, né? E conforme muitos pensam, ou ao contrário do que muitos pensam, o socialismo ele não é distribuição de renda e de poder. Ele é exatamente o contrário. Ele é a concentração de renda e ele é a concentração de poder. Só que concentração de renda e concentração de poder significa o quê? Significa controle. E o controle só funciona quando você elimina a independência e a autonomia, ok? Você precisa entender que Grande Reset é controle e controle é dependência. Qual é a maior dependência que existe? Em geral, se você pensar, é a dependência financeira, né? Imagine aquela mulher que o marido é grosso, aberto, não trata ela bem, mas ela fica com ele e todo mundo fala, por que você não larga ele? E ela vai dizer, ué, ele paga minhas contas. Você imagina o jovem, né? O jovem às vezes não gosta de morar na casa dos pais, mas depende dos pais, tem que obedecer às regras da casa. Ou então um enteado que depende ali do padrasto que é meio carrasco também, e todo mundo fala, cara, por que você aceita isso? O que ele vai dizer? Ah, ele é carrasco, mas ele paga minhas contas, ele paga minha faculdade, ok? Agora, como fica essa dinâmica de controle, em vez de a gente pensar nesse cenário familiar, mas essa dinâmica de controle financeiro entre o indivíduo e o governo, entre o sistema de governo, o sistema instituído. Eu vou começar dando um exemplo mais claro, você vai entender muito bem, entendendo como é que é a relação de um funcionário como uma empresa, né? Pergunto para você, o que acontece com um funcionário que fica reclamando da empresa e do patrão na frente de todo mundo? E, obviamente, ele vai ser demitido, né? Por isso, mesmo não gostando da empresa ou não gostando do patrão, ele não reclama, ele engole seco, porque ele depende do patrão, ele depende daquele emprego, por isso ele não tem independência, ele não tem autonomia. Por exemplo, se o patrão disser para ele, eu quero você aqui todos os dias pontualmente às 6 da manhã. O que acontece se o funcionário, em vez de chegar lá às 6 da manhã, ele passar a chegar todo dia às 7 da manhã? O que vai acontecer? Ele vai ser demitido. Ou seja, a dependência gera obediência, ok, pessoal? Dependência gera obediência. Mas assim, e se o funcionário puder reclamar do patrão de forma camuflada, sem aparecer? É possível, né? Como é que isso começou a existir no mundo? Começou com a internet e as redes sociais. As redes sociais permitem que um funcionário possa reclamar do patrão sem aparecer, sem mostrar o rosto, ok? Na relação do indivíduo com o Estado, isso seria permitido não só pela existência da internet, mas mais do que isso, pela existência do dinheiro em espécie. O dinheiro impresso, ele impede que o sistema, ou patrão, saiba tudo que o cidadão está fazendo com os seus recursos. Mas, e se o funcionário e tudo que ele pensasse e fizesse ficasse registrado, né? Para isso, seria necessário tirar essa maneira de falar e pensar as coisas e ninguém saber. Ou seja, seria necessário retirar de circulação o dinheiro impresso. Mas como isso ia ser possível? Para estabelecer esse controle, seria impedindo o uso de dinheiro impresso? Né? Eles iam proibir o uso de papel moeda? Não, sabe por quê? Porque a imposição nunca é a melhor forma de controle, nunca é uma forma de controle eficiente. Para o controle ser eficiente, você precisa amar o patrão, amar o governo e, no final das contas, amar o grande irmão, né? Na verdade, eu estou dando um spoiler da parte final desse livro aqui, ok? É assim que termina amando o grande irmão. Se o sujeito dominado, ele amar o dominador, então o controle está totalmente implementado e calcado em bases
sólidas, ok? Agora você fala, como é que pode um sujeito que não é bem tratado pelo seu dominador amá-lo? Aí é um misto de messianismo e síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é aquele negócio do cara que ele fica apaixonado pelo vilão que o está prejudicando, entendeu? Uma relação muito estranha ali de atração por aquele que te domina e te prejudica. Agora, o messianismo é o quê? Messianismo é o seu dominador ser o seu salvador, tá certo? E para isso, o que o dominador faz? Ele coloca o dominado, isso tudo sem ele saber, obviamente, numa situação muito difícil. Por exemplo, vamos supor que o patrão chega para os funcionários, reúne todo mundo e fala, olha só, pessoal, nós vamos ter que cortar gastos, as coisas estão difíceis, está tudo muito caro e eu vou eliminar um monte de pessoas da empresa. Mas vocês são um grupo seleto que eu vou salvar porque eu gosto de vocês são muito obedientes, são muito dedicados. Ou seja, o que acontece? O sujeito vai pensar o quê? Pô, meu patrão é muito gente fina, ele gosta de mim, ele me ajudou, ele me salvou, por isso eu vou fazer tudo o que ele pedir. Inclusive porque, né, se eu não fizer, ele pode decidir me dispensar como ele fez aqueles outros que não faziam o que ele gostava. É exatamente isso que está acontecendo no mundo hoje, pessoal. O dinheiro físico ele não vai ser retirado de circulação por uma imposição, mas como a solução de um problema, ok? Qual o problema? Eles precisam tirar a fonte de recurso de Moscou, que está sendo usado para implementar aquele conflito. Para isso, eles vão gerar uma crise de liquidez no mundo, ok? Preste muita atenção no que eu estou falando, porque eu estou dando um curso intensivo aqui de operações psicológicas e de geopolítica internacional. Tá certo? Ninguém vai te explicar o que está acontecendo com essa clareza e com esses eventos. Preste muita atenção e se você quer que as pessoas entendam isso, você tem que compartilhar esse vídeo. Tem um botão aqui para compartilhar e você quiser mais ainda saber mais coisa, tem que me seguir aqui embaixo no meu perfil no Instagram. Tá bom? Daniel.Lopes, me segue lá. Eu preciso que todos vocês que estão no YouTube estejam no Instagram também, porque a gente hoje, nesse momento, precisa ter o máximo de linhas de comunicação, canais de comunicação possível. Ok? E também, é claro, se você quiser assinar a Gazeta do Povo, segundo o link aqui embaixo, vai ter acesso às minhas colunas exclusivas de geopolítica internacional, e não só as minhas, mas de grandes expoentes do jornalismo nacional, como Lacombe, Fiuza, Constantino, Alexandre Garcia e J.R. Guzzo, entre muitos outros, ok? Links aqui embaixo. Então, pessoal, o dinheiro físico, ele não vai ser retirado de circulação por uma imposição, mas como solução para um problema. Para isso, eles precisam convencer todo mundo que dinheiro físico é sinônimo de coisas ilícitas, ok? Por exemplo, o líder lá de Moscou ele está usando o dinheiro todo dele para financiar esse conflito. Então a gente vai travar a liquidez global para solucionar o problema desse conflito, mas assim a gente cria um problema artificial, ok? Mas aí você pode dizer, mas isso não resolve porque todo mundo pode optar por usar as criptomoedas. Aí eu digo para vocês, a mesma coisa. Eles vão precisar convencer todo mundo que não só o dinheiro físico é usado para coisas erradas, mas as criptomoedas também, tá certo? E aí, depois, o que eles fazem? Eles vão proibir as criptomoedas, dizendo que além de servirem para coisas ilícitas, elas também gastam muita energia para serem mineradas, ok? Então ainda vai ter um argumento, já está tendo, né, ambientalista. Agora, o que acontece? Só falta tirar definitivamente o dinheiro físico de cena. Nós passamos os últimos 3 anos ouvindo que as criptomoedas descentralizadas servem só para fazer coisa errada e que o dinheiro físico também só serve para o cara fazer coisa errada, né? Então, tirar o dinheiro físico de circulação e tirar as criptomoedas descentralizadas é você combater aqueles que operam à margem da sociedade. Sempre tem um argumento de uma coisa boa, né? É muito bom o que a gente está fazendo. Então, para retirar definitivamente um dinheiro físico de cena, aí entra o pudim. Por quê? Agora, o mundo teve uma justificativa para tirar Moscou do sistema SWIFT. Só que você tirar o Moscou do sistema SWIFT é uma via de mão dupla, ok? Se você corta de um lado de cá, né? Se você corta daqui para lá, você corta de lá para cá também. E aí, segundo o economista Jim Rickards, isso gera uma crise de liquidez. E o Jim Rickards, ele não entendeu o jogo ainda, né? Ele publicou 16 horas atrás, ele botou assim: essa equipe do governo americano é muito amadora. Será que eles não estão entendendo que cada pagamento, cada comércio tem 2 lados? Quando você elimina um lado, Moscou, você também elimina o outro lado, que é o próprio sistema bancário mundial. As ligações são densas e imensamente dimensionadas. Isso pode gerar a pior crise de liquidez de todos os tempos. Ou seja, não vai ter mais dinheiro em circulação, porque o dinheiro parou de circular.
Tá certo? E aí, alguns comentaristas perguntaram para esse grande economista Jim Rickards, isso significa então que a bitcoinização do mundo e o fim da hegemonia financeira e política norte-americana? O que significa isso? Aí os caras, não, é exatamente isso, agora vai ser muito maravilhoso que isso aí vai dar uma margem para as criptomoedas crescerem muito. Crescerem nada, pessoal. Eles estão cerceando, eles vão impedir as pessoas de usarem essas criptomoedas descentralizadas e vão oferecer como solução para essa crise de liquidez mundial, em vez das criptomoedas descentralizadas, as criptomoedas centralizadas, ok? A grande solução são as criptomoedas, só que não as descentralizadas. Eles irão trazer para o mundo como grande solução as moedas digitais centralizadas, que são chamados os CBDCs, Central Bank Digital Currencies, moedas digitais dos bancos centrais. O mundo inteiro começou a se preparar para isso em 2019. A crise sanitária trouxe a primeira dependência do ser humano para com o Estado, ou o equivalente à dependência do funcionário do patrão, que é o quê? O auxílio emergencial e a ideia de uma renda básica universal. Assim você cria uma multidão de pessoas ali dependentes do Estado, dentro daquela lógica, né? Meu padrasto ele é carrasco, mas ele paga minhas contas, então não posso reclamar contra ele. O que é isso? Controle. Depois dessa dependência, agora vem o quê? Vem o monitoramento total, para que o funcionário não possa falar mal do patrão escondido, para que tudo seja monitorado. Então é aí que entra o CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, impedir que os funcionários consigam falar mal do patrão sem o patrão descobrir, ok? Aí entra aquela ideia do grande reset, você não vai ter nada, mas será feliz. E o Pudim ajudou o mundo a ter uma desculpa para colocar o planeta numa crise de liquidez. Agora, o controle total pode ser implementado. É um adeus à independência, um adeus à autonomia, um adeus ao livre pensamento. Quem pisar fora da linha não vai receber o quê? A sua ração diária, ok? E eu tenho alertado sobre isso há muito tempo com vocês. Matéria de 24 de janeiro de 2020. Aqui eu citei em vários vídeos, né? O Fedcoin, que é a moeda centralizada americana, sendo interpretada como uma coisa linda, maravilhosa. Mas aí um dos poucos que levantou a voz para criticar, o economista Robert Wenzel, dizendo: uma moeda digital criada pelo Banco Central americano pode ser um dos passos mais preocupantes tomados por uma agência de governo, porque colocaria nas mãos do governo a possibilidade de criar uma moeda digital com capacidade de rastrear todas as transações de uma economia e proibir transações por algum motivo. Em termos de liberdade individual no futuro, isso seria um grande pesadelo. Aí você vai ver, poxa, mas graças a Deus aqui no Brasil isso não tá tendo essa história, né, de real digital. Pô, não tá? Matéria de 7 de outubro de 2020. Pix é o primeiro passo do Banco Central brasileiro no caminho da substituição da moeda em espécie pelo real digital, dizem especialistas, ok? Presta atenção à palavra-chave. Primeiro, na cabeça da matéria está escrito sem papel. Todas as matérias que eu cito sempre ficam aqui embaixo no primeiro comentário fixado. A matéria diz assim, sem papel. Acabou o dinheiro e papel que eles estão falando. Pix é o primeiro passo do Banco Central no caminho da substituição. Não é convivência, não é simultaneidade, é substituição. Um sai, o outro entra. O que é substituir? É uma coisa sai e uma coisa nova entra, ok? Então a matéria está dizendo que o Pix é o primeiro passo que o Banco Central vai usar para substituir o dinheiro em espécie pelo dinheiro digital. Tá certo? E não é um dinheiro digital descentralizado, é centralizado. E aí, o subtítulo da matéria diz: o presidente do Banco Central já vê o real digital em circulação no ano de 2022. E aí todo mundo fala: não, mas eu não quero isso, eu quero continuar tendo moeda de metal, dinheiro espécie. Aí eles falam: não, isso vai ser muito bom porque vai aumentar a rastreabilidade dos recursos e diminuir a quantidade de ilícitos. É muito bom, é para solução. É para solucionar um problema para o sistema, que o sistema quer o quê? Controlar, tentar monitorar o que está acontecendo. E se eu disser para vocês que as próprias criptomoedas podem ser uma grande jogada dentro desse sistema? Aí, pessoal, a gente teria que conversar isso dentro de um espaço fechado, dentro de um curso. Se eu gostaria de ter um curso sobre isso, mais ou menos assim, a crise de Kiev e a instauração do grande reset, tá certo? Você entender tudo o que está acontecendo no mundo hoje como parte de um grande plano para fazer avançar um projeto, uma agenda de controle total.
aí eu teria que oferecer para vocês isso numa plataforma específica, num curso específico, porque são muitas horas de curso e muita informação privilegiada. Se eu gostaria disso, deixe seus comentários aqui embaixo. Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. A gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Preciso de todos vocês no meu Instagram, primeiro link aqui embaixo. Preciso de todos vocês também lá na Gazeta do Povo, segundo link aqui embaixo. Um abraço, até mais tarde. Valeu!